Então, pessoal, a gente vai fazer aqui uma revisão de teoria dos conjuntos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é lembrar o que significam essas notações. Então, a primeira, a gente fala que esse U aí no meio é a união com B. E o que é a união de dois conjuntos? Um elemento desse conjunto nada mais é do que um carinha que pode estar ou em A ou em B. Então, se o meu x está em A, ele também vai estar na união de A com B, e se ele está em B, ele também vai estar na união de A com B. Então, unir conjuntos é considerar todos os elementos que estão em A ou que estão em B. Já a interseção é formada por aqueles elementos que estão simultaneamente em A e em B, ou seja, o x pertence à interseção se o x está em A e o x está em B. E o conjunto A menos o B é formado por aqueles elementos de A que não estão em B. Então, você joga fora os elementos que estiverem em B. Eu escrevi aqui o conjunto A e B, nessas duas bolas grandes. E o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 3. E o B é formado pelo 3, o 4, o 5 e o 6. Então, o A união com B é o conjunto dos pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já a interseção, o único elemento que está em A e também está em B é o 3. E os elementos que estão em A e não estão em B é só o 1 e o 2. Agora a gente vai ver o que é o produto cartesiano. O produto cartesiano A por B é o conjunto dos pares x e y, tais que a primeira coordenada está em A, ou seja, o x está em A, e a segunda coordenada, que no caso é o y, está em B. Então, a gente pode escrever assim, é o parzinho x, y, tá, o x está em A, e o y está em B. Então, normalmente, quando a gente vê o produto cartesiano, ele parece uma caixa. Então, se aqui embaixo eu desenho o meu A, e ali no eixo y eu coloco B, o A cartesiano B dá essa cacheta aí, esse retângulo. Agora o conjunto das partes. O conjunto das partes, ele tem uma natureza diferente do x. Então, você pega x um conjunto. O conjunto das partes de x nada mais é que o conjunto formado por todos os subconjuntos de x. Então, por exemplo, se o x é um conjunto no qual os elementos são números, sei lá, 1, o 2, o 3 e por aí vai, o conjunto das partes de x vai ser um conjunto formado por subconjuntos de x. Então, o x tem números e o partes de x tem conjuntos. Então, nesse exemplo, o conjunto das partes vai ser o vazio, o próprio x, o conjunto unitário com o 1, o conjunto unitário com o 2, o conjunto unitário com o 3 e assim por diante. Depois, o conjunto de dois elementos, que no caso vai ser todas as combinações de dois elementos, depois de 3 elementos e por aí vai. Ok? Então, o conjunto das partes, ele é maior do que o conjunto x. Ele tem mais elementos que o conjunto x. E os elementos do conjunto das partes têm uma natureza diferente dos elementos do conjunto x. Então, um exemplinho mais simples aqui, se eu pegar x igual a 1 e 2, o conjunto das partes de x vai ser o conjunto vazio, o conjunto unitário 1, o conjunto unitário 2 e o conjunto x, né? Que no caso é o 1 e o 2. Então, enquanto o x tem só 2 elementos, partes de x tem 4 elementos. Agora, o que é uma função? Uma função é uma aplicação que sai de um conjunto e chega no outro. No caso, essa aqui sai de x para y. E o que uma função faz? Ela associa cada elemento do domínio, que no caso é o x, a um elemento da imagem, que no caso aí, da imagem ou do contradomínio, que no caso é o y. O contradomínio é o conjunto de chegada da função, mas ele não necessariamente é igual à imagem. A imagem é formada pelos pontos que tem alguém no domínio que chega nesse ponto. Então, aqui, no momento, a gente não definiu ainda o que é imagem, só o que é domínio e contradomínio.
O que é ser uma função injetiva? Uma função que sai de x para y é injetiva se sempre que eu pegar dois elementos diferentes no domínio, a imagem deles é diferente também. E o que é ser uma função sobrejetora? Uma função que sai de x para y é sobrejetiva se dado qualquer elemento do y, ou seja, do contradomínio, vai existir alguém do x que é levado nesse número, nesse elemento. Então, não sobra ninguém no y. Uma função é bijetiva se ela é tanto injetora quanto sobrejetora. Então, ela precisa ter as duas propriedades. Aí a gente chama de bijetora ou bijetiva. E o que é o gráfico de uma função? Então, se a gente tem uma função de x para y, o gráfico é um subconjunto do x cartesiano y, a gente já viu o que significa ser produto cartesiano, né? E já que ele é um subconjunto do cartesiano, então o gráfico nada mais é do que um conjunto de pares. E esses pares têm uma propriedade interessante, ou seja, é formado pelos pares x e y, do x cartesiano y, tal que o y, ou seja, a segunda componente, é imagem do x. Então, o par xy está no gráfico se o f de x é igual a y. Agora sim, o que é a imagem? A imagem é um subconjunto do y. E como que a gente define a imagem? A imagem é formada pelos pontos do contradomínio da função, tal que existe alguém no domínio da função, tal que o f desse ponto que existe dá o y. Então, isso seria a imagem geral. Agora, se eu pegar um subconjunto do domínio, então a imagem desse subconjunto é formada pelos pontos de y, tal que y é igual ao f de x, ou seja, o y é a imagem de alguém, para alguém que está no domínio. Agora, o que é a imagem inversa? Então, a gente pega um subconjunto do contradomínio. A imagem inversa desse B, desse subconjunto do contradomínio, ela nada mais é do que os pontos do domínio, tal que a imagem cai dentro de B. Então, enquanto a imagem é um subconjunto do contradomínio, a imagem inversa é um subconjunto do domínio. Agora, o que é cardinalidade? A cardinalidade de um conjunto é o número de elementos que o conjunto possui. Então, a gente vai lá e conta quantos elementos tem no conjunto, e isso chama a cardinalidade do conjunto. Então, a gente vai denotar aqui por IN o conjunto dos números naturais menores ou iguais que N. Então, IN é os P's naturais, tal que P é menor ou igual que N. Um conjunto X é dito finito se existe um N natural e uma bijeção do IN no X. E aí, nesse caso de existir essa bijeção, a gente fala que a cardinalidade do X é o N. Então, aqui a gente tem um X e a gente vai ter que relacionar cada elemento do X, que no caso são essas bolinhas, aos números de 1 até N. Então, como aqui eu consigo levar cada uma dessas bolinhas nos números de 1 até 4, então a cardinalidade do X é 4. E é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente vai contar elementos de um conjunto, o que a gente faz é relacionar cada elemento do conjunto a um número. Então, se eu te der uma caixa cheia de lápis de cor, para cada lápis de cor, quando você estiver contando, você vai relacionar ele com um número. Então, o lápis rosa é o 1, o azul é o 2, o verde é o 3, e assim por diante. Então, você para de olhar para as cores e começa a olhar para números. Isso que significa fazer uma bijeção. Então, para cada número vai ter um lápis de cor, né, uma cor de lápis, e para cada cor vai ter um número. Então, quando a gente faz isso, quando a gente está contando, a gente está criando uma bijeção desses números para os lápis de cor. E é assim que a gente conta as coisas. E aí, quando você acabar de contar todos os lápis de cor que tem no seu estojo, o número que tiver lá
vai ser a cardinalidade do seu conjunto, já que os elementos são lápis de cor.